tudo aquilo que a palavra de Deus nos adverte tem acontecido aí entre as pessoas que não dão ouvido e nem seguem a direção da palavra. A palavra de Deus vai nos advertir para não ser negócio de homem. Ter cuidado com conversas fraudulentas de homens que pregam um sermão com pretexto de humildade, mostrando justiça, santidade, homens que tentam impressionar o povo com os seus sermões. A palavra de Deus nos adverte a ter cuidado com os homens que fazem do povo negócio. Mas o povo não dá ouvido à palavra. O povo vai se enquadrar dentro da direção que a palavra orienta o povo não viver. Já pensou nisso? Eu coloquei um vídeo agora que eu publiquei, mais recente agora, mostrando uma atitude de um pastor, aonde esse pastor estava chamando o povo de lixo por não viver os usos e costumes da igreja dele. O povo foi taxado como lixo. Esse pastor, ele disse o seguinte, que esses trastes, chamou até as pessoas de traste, dizendo que na igreja dele tinha que se santificar, porque senão esses lixos poderiam ir para outro canto, que já vieram de algum local, para dar trabalho a eles. Olha para aí. Eles falaram o seguinte, esse pastor está aí, eu coloquei um vídeo aí, só é você olhar. Tá lá no YouTube também. Eu coloquei lá, porque é muito sério isso, gente. É muito sério isso. Esse pastor, ele chamou as pessoas de traste. Chamou as pessoas de lixo. Olha como ele classifica as pessoas que não estão dentro do padrão da religião da igreja dele. Ele diz que lá na igreja dele tem que se santificar pela palavra, mas não é a palavra de Deus. A palavra deles, a doutrina deles, o ensinamento deles, aonde eles prendem o povo. Porque a palavra de Deus não faz menção de usos e costume nenhum. A palavra de Deus não exclui ninguém da comunhão com Deus por causa de veste, por causa de comida, por causa disso ou daquilo e daquilo outro. Até porque a própria Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é questão de comida, bebida, de veste, dessas coisas. O que impede o homem da comunhão com Deus, da santidade, não é usos e costumes, veste, comer ou deixar de comer. O que contamina o homem, que fala do pecado, que leva o homem a se apartar de Deus, é o que sai de dentro, não é o que está fora. Está entendendo? E hoje, a maioria dos líderes religiosos dentro das suas instituições, onde dizem que é casa de Deus, obra de Deus, eles fazem do povo seus negócios, escravizam esse povo, manipulam a mente desse povo, e a pior escravidão que existe é a escravidão mental, onde o homem perde o entendimento da verdade, e por isso torna-se escravo, manipulado, negócio dos homens, por não dar ouvido à verdade que liberta, a palavra de Deus, Cristo, o que ele ensinou. É nisso que nós devemos consagrar nossa vida, irmãos. Meus irmãos, nós devemos consagrar as nossas vidas para ser uma vida santa para Deus. Não é dentro de usos e costumes de qualquer igreja. Nós devemos santificar e consagrar as nossas vidas para viver com Deus e para Deus pela palavra de Cristo, pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo. E se você for prudente em analisar a doutrina de Cristo, o que o Evangelho nos ensina, não tem nada a ver com o que esses homens estão ensinando dentro das igrejas, prendendo o povo num jugo, num fardo pesado, obrigando o povo a viver uma santidade que eles determinam. Não é Deus que pede, porque você tem que ser santo para viver com Deus, sendo justificado, santificado, não é por vida de igreja, é por Jesus. E agora você vai andar na sua vida consagrada, devota e vivendo para Deus, não é dentro de obras de igreja, não é dentro de usos e costumes de igreja, não é dentro de mandamento de igreja, não é dentro de regra e ordenança, doutrina de igreja. Você, para viver uma vida consagrada, santificada a Deus,
é pela palavra de Deus, não é palavra de pastor, doutrina de pastor, sermão de pastor, usos e costumes e normas de santidade que colocam esses pastores. É pela palavra de Deus. João 17:7. Jesus diz que a santificação é guardando a palavra dele. 1 Pedro 1:22, onde nós devemos purificar nossa vida, consagrando para Deus pela obediência à palavra. Não é por vida de religiosa. Não é guardando usos e costumes, estando escravizados dentro dos fardos pesados que os homens, os pastores, os líderes dentro das igrejas colocam para o povo viver. E se o povo não viver, eles dizem, não é de Deus. Não é salvo. Não tem comunhão com Deus. Não é a igreja de Deus. Quem não é a igreja de Deus são esses que estão dentro dessas igrejas. Que não é casa de Deus coisa nenhuma. Quem é desigrejado, quem não é membro do corpo de Cristo, são esses mentirosos falsificadores da palavra que estão dentro dessas igrejas desviando o povo da verdade. Eles sim é quem são os ladrões, é quem são os rebeldes, é quem causa rebelião, é quem leva o povo a cair da graça, é quem faz o povo tropeçar, é quem priva o povo da verdade. São a maioria desses pastores, líderes que estão dentro dessas instituições manipulando o povo, impedindo o povo do conhecimento da verdade do Evangelho e tirando o povo do ensinamento de Cristo, onde eles estabelecem suas regras, seus usos e costumes, seu meio de santidade, ignorando a verdade do Evangelho. Está aprendendo isso? Aprendam, irmão. O povo vive contrário a tudo que Jesus ensinou dentro das igrejas. O pastor chegar e dizer que os irmãos são lixo, ele mostrando a santidade da igreja dele, de usos e costumes, onde ele diz que lá na igreja dele, a mulher não usa maquiagem, a mulher não usa calça, onde os homens não têm cabelo comprido, na igreja dele, não é? As pessoas não usam maquiagem, não usam brinco, porque na igreja dele é a santidade que leva o povo a Deus, é essa. E ele vai dizer que os que vivem isso são lixo, tem que ser excluído da igreja dele, né? Dele. Que dão trabalhos. Olha para aí. Qual é o trabalho que esses pastores têm? É só de pegar o dinheiro do povo e colocar na conta deles, né? Esse é o trabalho. Estão entendendo, meus amados irmãos? O que é que eu quero dizer? O pastor chamou os demais irmãos de lixo. As irmãs que usam maquiagem, os irmãos que têm cabelo grande, as irmãs que usam calça. Chamou de lixo. Porque na igreja dele tem que submeter-se aos usos e costumes que a igreja dele determina. E os lixos que vão para lá, que vêm de outra igreja, tem que submeter à regra doutrinária dele. Senão, vai para lá, que são lixo, são entulhos. Rapaz, e o povo ainda está lá, seguindo esses homens, sendo discípulo deles, submisso e escravizado, dentro dos ensinos malditos que ele leva para o povo. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina ninguém que vida com Deus é dentro de igreja, guardando usos e costumes. O Evangelho, o reino de Deus, aprendam isso, irmãos. Porque o povo não quer saber do que a Bíblia ensina, Jesus ensinou. O povo quer saber do que ensina suas igrejas, seus pastores. Isso, irmão Edinaldo Nogueira está aqui comigo. Ele botou um texto que eu ia falar agora. Lá de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paulo vai dizer, irmãos, o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, irmão. Não destruam a obra de Deus por causa da comida e da bebida. Agora eu convido você, meus irmãos, a analisar o contexto quando Paulo disse isso. Paulo estava dizendo isso dentro do contexto onde os irmãos estavam julgando os demais, por isso mesmo que hoje o povo é julgado, que esse pastor julgou e chamou o povo de lixo, que usa brinco, mulher que usa calça, mulher que usa maquiagem, homem que tem cabelo grande. Olha como é que a visão desses homens que diz que é de Deus, julgando o povo para uma vida com Deus. Eles acham que ser de Deus é manter no padrão da religião,
no usos e costume. Paulo vai dizer, irmãos, o reino de Deus não consiste nisso. Muitos estão mais preocupados com a comida, com a bebida, com a aparência, com a forma exterior, com o perfil. Estão esquecendo do mais importante, que é a parte que nós devemos se preocupar, que é essa parte, se não tiver cuidado, é por ela que nós se afastamos de Deus. É pelo que está no coração, no entendimento, é pelos sentimentos, é pelas atitudes interiores. É isso que contamina o homem. É isso que afasta o homem de Deus. Não é a mulher usar uma calça, nem tampouco a mulher usar um brinco, nem tampouco a mulher botar uma maquiagem, porque tem muita gente aí dentro das igrejas que se forma dentro da doutrina da igreja, do usos e costume. Muitas não usam brinco, muitas não usam calça, muitos não têm cabelo cortado, muitas não usam maquiagem, mas o coração dela está bem distante de Deus. Dentro dela é como um sepulcro caiado. Estão bonitas por fora, tanto as mulheres como os homens, dentro das religiões, buscam apresentar-se como santo a Deus pela sua aparência. Busque a Deus com verdade, sendo o verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Não é a aparência que vai impressionar Deus. Não é a aparência o crivo do juízo de Deus. Não é pela aparência que Deus vai julgar o mundo. É pelo entendimento. É pelo comportamento no coração. Se você não teve uma transformação aqui dentro, se você não foi restaurado no entendimento, se você não tem a luz de Deus iluminando tua mente, se você não tem a verdade de Deus no teu interior, vivendo e seguindo por ela, não adianta a tua formalidade religiosa. Não adianta teus usos e costumes. Não adianta a tua vida de devoção e escravidão a serviço religioso dentro da igreja. Isso não leva ninguém a Deus. Os fariseus religiosos que tinham esse comportamento que hoje os religiosos evangélicos têm, eles eram do mesmo jeito. Julgavam as pessoas pela aparência. Porque os fariseus se denominavam a classe exclusiva de Deus, separado. Nós somos separados, nós somos de Deus, nós somos santos, porque a nossa forma de vestir é essa. Nós jejuamos, nós vimos para o templo, nós fazemos nosso sacrifício, nós damos dízimo, nós somos pessoas separadas para Deus, vivendo nossos costumes religiosos. Os fariseus foram as pessoas que mais receberam a reprovação de Jesus. Foram os fariseus. Os fariseus foram chamados por Jesus de sepulcros caiados. Entende o que é isso? Porque Deus não vai se impressionar com o que tu quer mostrar do lado de fora. Deus, ele contempla e sonda o coração, o interior do homem. É aqui, ó. O juízo de Deus não vai ser porque você está de calça, ou de calção, ou de maquiagem, ou de cabelo grande, ou de brinco. O juízo de Deus não é por isso. Isso não é pecado. Isso não leva você a perder comunhão com Deus. O que leva você a perder comunhão com Deus é a falsidade, é a hipocrisia, é o fingimento, é os sentimentos facciosos, é os sentimentos impuros, é os pensamentos malditos, é o desfazer do povo, é você ser altivo, soberbo, ignorante, arrogante, prepotente, mentiroso, enganador, tornando-se orgulhoso, querendo ser mais do que as pessoas, que julga segundo a tua visão corrupta. Você julga as pessoas segundo a tua visão corrupta. Esse é o juízo, é o julgamento que os hipócritas religiosos fazem. Eles fazem o juízo pela visão corrupta deles. Eles querem ser Deus. Jesus reprovou os líderes religiosos, os religiosos da religião judaica fariseu. O principal povo que recebeu reprovação de Deus foram os religiosos. Enquanto os religiosos fariseus julgavam os ladrões, as prostitutas, os corruptos, os homens que não eram religiosos, eles julgavam que não era de Deus e se denominavam de Deus. Aí Jesus vem e diz assim: vocês são do diabo. Vocês são sepulcros caiados. Vocês é raça de víbora. Venenos terríveis vocês têm no pensamento, nas atitudes, no comportamento, no julgar. São venenos isso de vocês. Religiosos hipócritas. Líderes religiosos hipócritas.
Estão pensando que Deus vai aprovar vocês, porque vocês estão dentro de um povo soberano, dominando o povo, com um título de que é de Deus. Está pensando que isso vai fazer vocês ser aceitos por Deus? Está pensando que isso leva vocês a ser de Deus? Vocês só enganam esse povo simples que não dá ouvido à verdade, que estão aí seguindo vocês. O pastor chamar os irmãos de lixo, porque não está se comportando na formalidade religiosa da sua igreja, nos usos e costumes. O pastor dizer que aqueles que usam calça, a irmã que usa maquiagem, a irmã que usa calça, o homem que tem cabelo comprido, é lixo, chamado de lixo, entulhos, traste. Foi isso que o pastor fez. Eu coloquei o vídeo aí, dá uma olhadinha lá. Meus amados irmãos, entendam uma coisa. Paulo vai repreender os irmãos na carta dele aos Romanos, capítulo 14, versículo 17 em diante. Dá uma olhadinha lá. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. No contexto aí, Paulo vai falar, dentro desse assunto, que o povo estava sendo julgado por causa da comida, por causa da bebida, por causa das vestes. Paulo vai dizer, não destruam a obra de Deus. A obra de Deus não é igreja, instituição do homem. A obra de Deus somos nós, pessoa que Deus alcança pela obra que Ele operou para nos resgatar. E os líderes destroem, afastam os irmãos de Deus por meio dos seus usos de santidade, com seus usos de costume, com as suas regras, com as suas doutrinas. Esses miseráveis mercenários, ministros da injustiça, que não tem nada a ver de Deus, não tem nenhum exemplo de Cristo, ficam impedindo o povo de chegar a Deus por meio das suas ganâncias, cobiça, avareza, levando esses ensinos malditos para o povo, julgando o povo por dias, por sábado, por batismo, por obra de igreja, por usos e costumes de igreja, julgando o povo por sacrifícios religiosos, porque não dá o dízimo, porque não é de igreja, porque não está na igreja. Não é essa a causa da salvação, da vida com Deus. Paulo vai dizer, irmãos, não julgue os irmãos por isso. Paulo vai dizer, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, orientar os irmãos, irmãos, não deixe que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelo sábado, por essas coisas, irmãos. Não deixe ser julgado. Não receba esse fardo pesado. Deus não pede isso. Quem pede isso é a religião. Os homens dentro das religiões que colocam esses fardos pesados no povo como mérito e meio para salvação e santificação. A vida com Deus não depende disso. Paulo vai dizer, não julguem os irmãos por essas causas. Aí vem esses pastores julgando os irmãos se é de Deus, se não é, porque não está dentro de uma igreja onde eles estão dominando o povo, porque não se submete a usos e costumes que ele estabelece dentro das igrejas para o povo viver, porque não dá o dinheiro que eles querem para manter os seus impérios, onde eles dizem que é 10%, que é obrigação. Quer julgar o povo que não é salvo, que não é de Deus, ainda diz que é desigrejado, porque não se submete às normas que ele estabelece e nem torna-se negócio deles. Aí vem esses pastores corruptos, mercenários, obreiros das trevas, dizer que o povo é rebelde, que o povo é ladrão, que o povo não é de Deus, que o povo não é igreja, porque não estão dentro das igrejas deles. Quem não é de Deus é vocês. Quem são ladrões são vocês. Quem estão indo para o inferno é vocês. Quem são rebeliões e levam o povo a rebelar-se contra Deus são vocês. Pastores corruptos, ladrões, mercenários, cães gulosos, gananciosos, cobiçosos, avarentos, por causa da ganância e da cobiça, pelo dinheiro, vocês entraram nos laços de Satanás, estão presos nos laços, nas armadilhas do diabo, aonde vocês também estão levando esse povo que seguem vocês, que estão seguindo vocês, mercenários, obreiros das trevas, transfigurado de homem de Deus, mentirosos, ainda fica julgando o povo de Deus, ainda ficam estabelecendo juízo, como se eles fossem o juiz, o legislador. Não julgueis, meu irmão. Julgar é isso, é você estabelecer um critério definindo o meio do homem chegar a Deus ou não. Julgar é isso, é você estabelecer a sua visão como juízo para determinar o que é e o que não é. Nós temos que julgar sim, pela palavra. E a palavra
não diz nada disso que os pastores pregam. Os pastores, a maioria desses pastores, estão levando o povo a viver tudo contrário ao que Jesus ensinou. Eles não são discípulos de Cristo. Eles não são homens de Deus. Eles não têm a Deus. Eles enganam vocês, que não são prudentes para examinar a palavra, fazendo vocês segui-los como se eles fossem profeta, ungido, mensageiro de Deus. Eles são obreiros de Satanás. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Isso não é a doutrina de Cristo. Julgar ninguém pelo comer, pelo vestir, pelo beber. Jesus não julgou ninguém porque se vestia desse jeito e não daquele. Jesus não julgou ninguém porque usava maquiagem ou não usava. Jesus nunca julgou ninguém porque penteava o cabelo assim ou cortava o cabelo ou deixava o cabelo crescer. Jesus não julgou ninguém por usos e costumes. Jesus, ele quer levar o entendimento para libertar você desse entendimento maldito, que é por onde você vai sofrer a condenação, por não conhecer a verdade e nem receber a verdade para se salvar. Essa é a causa da condenação, porque amaram mais a mentira, não receberam o amor da verdade para se salvar. A Bíblia não fala em canto nenhum do homem pecar contra Deus porque usa calça, porque a mulher usa maquiagem, porque a mulher usa brinco, porque a mulher corta o cabelo, porque a mulher faz isso. Não, a Bíblia não fala disso. Os fariseus, religiosos hipócritas, como hoje também dentro das religiões, os religiosos hipócritas julgam o povo porque não veste assim, porque come isso, come aquilo, porque usa isso, usa aquilo. Chegaram para Jesus e disseram: olha, os teus discípulos não lavam as mãos para comer. Jesus vai dizer: hipócritas, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem não é essas tradições. O que contamina o homem é o que sai. É o teu entendimento, é o teu pensamento, é a tua hipocrisia, a tua mentira, o teu fingimento no teu interior que não tem verdade de Deus. É o teu engano querendo fazer o povo pensar que tu és de Deus e tu está bem longe de Deus com esse comportamento, com essa doutrina, com esse ensino, com essa hipocrisia, com essa mentira, com esse fingimento, querendo mostrar somente o perfil para os outros ver a coisa bonita e no teu interior Deus está contemplando. Nós enganamos as pessoas com a aparência, mas a Deus ninguém engana. Nós olhamos a aparência, mas Deus contempla o profundo e o escondido. Deus sonda a intenção do coração. Aprenda uma coisa aqui. Ainda que você fale alguma besteira contra Deus, Deus não vai considerar a tua palavra. Deus vai considerar o teu interior, a intenção. Sabe por quê? Tem gente que diz que ama a Deus, mas no coração não ama. Adoram a Deus da boca para fora, mas estão no entendimento distante de Deus. Está entendendo? É Bíblia ou não é? É isso que a palavra diz. Jesus falou aí de uma situação que o pai mandou 2 filhos fazer um trabalho. Um disse que ia, mas não foi. O outro disse que não ia, mas terminou indo. É isso que Deus contempla. Não é o que você fala na emoção precipitado. É o que está no teu coração. Está entendendo isso? Então, sirva a Deus com um coração puro e verdadeiro, purificado com a palavra. Não é com obra de igreja, com usos e costumes de igreja, com doutrina de homem dentro de igreja. Vá conhecer a verdade. A palavra de Deus que purifica a nossa vida. É pela palavra que santificamos a nossa vida. É pela palavra que consagramos a nossa vida a Deus. Não é com usos e costumes de dentro de igreja, nem com vida religiosa, formalidade religiosa, nem com escravidão de obra de igreja. É guardando a palavra, andando na verdade pela palavra e se comportando por ela, julgando tudo por ela e não pela minha santidade. Está entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Então esse pastor, ele chamou os demais irmãos de lixo. As irmãs que vestem calça, as irmãs que usam maquiagem, os irmãos que usam cabelo grande, chamou de lixo. Lixo é o que esses pastores estão pregando dentro dessas igrejas, que são depósito de lixo. As igrejas
são depósito de lixos. Suas doutrinas, seus ensinamentos, seus sacrifícios, seus usos e costumes, nada disso serve para Deus. Tudo que você está vivendo dentro dessas igrejas, não estou me referindo a você, estou me referindo ao comportamento, às práticas religiosas, à devoção religiosa, às doutrinas, os sacrifícios religiosos. Tudo isso que você está vivendo dentro da igreja é lixo. Não serve para te levar a Deus, nem para te tornar mais santo. Não adianta ir para jejum, para consagração, adorar a Deus, subir monte. Não adianta viver culto disso, culto daquilo. Não adianta fazer campanha, fazer pacto. Não adianta dar dízimo. Não adianta ser devoto de igreja, cumprir obra, viver sacrifício. Tudo isso é lixo. Lixo é isso que os pastores ensinam para o povo dentro das igrejas, que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Se você quer viver agradando a Deus, está em Deus, na vida com Deus, consagrando a sua vida e devotando a Deus, você precisa estar em Cristo e a palavra de Cristo está em você. Não é você na igreja, guardando a palavra dos pastores. Você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, estando em você, guiando e dirigindo você. Cuida de ti e da doutrina, porque é isso que te salvarás. Não é uma vida de usos e costumes de igreja, de devoção, prática e consagração de igreja. É a doutrina de Cristo. Se você for cuidadoso em manter a sua vida por ela, sendo guiado, instruído, orientado pela doutrina de Cristo. Não é pela doutrina desses pastores aí que estão pregando heresia, mentira, maldição para o povo, dentro das muitas igrejas. Então, fica essa orientação para vocês. Aqui, o meu trabalho é advertir, corrigir, repreender, instruir, levar a luz de Deus para esclarecer o simples, dando a ele entendimento da verdade que liberta. Amém?